Olha, há que se dizer sobre essa autora, eu nunca encontrei um livro dela que tivesse algum limite na narrativa sobre o que pode ser considerado cruel. Oi, gente, o meu nome é Lorena e no vídeo de hoje trago a indicação de um livro maravilhoso para quem gosta de suspense com uma pitada ali de policial. Estou falando de A Boa Filha da Karen Slaughter. Esse vídeo não vai ter spoiler, mas eu já adianto que não tem nenhum livro dessa autora que seja leve. Pelo contrário, é tudo muito gráfico, você pode esperar horror, tragédia, mas também uma narrativa que te puxa para dentro da história e te conduz até o final e você não consegue parar de virar as páginas. Assim foi com A Boa Filha, que ele tem mais de 400 páginas, mas é um romance que voa. Quando você vê, você já tá no meio da história, já tá super envolvida e aí já não tem mais o que fazer, porque você não quer parar, quer ver como que termina, que a autora vai arrumar ali. E enquanto isso, as coisas fervendo, mas assim, uma belíssima história, Quinha Boa Filha, que tem uma mensagem por trás que também é muito bonita em meio a todos os horrores. São capítulos muito extensos, mas que não deixa margem para você parar em nenhum momento. Aqui em A Boa Filha, a gente vai ser conduzido pelos dilemas morais na vida de 3 advogados e, consequentemente, um pai e 2 filhas. A história da família Queen. Temos a Samantha, que é a filha mais velha, e a gente já começa o livro de cara com a quase morte dela, assim, de gelar o sangue. Aconteceu uma tragédia com essa família quando elas eram apenas pré-adolescentes, e a Samantha é a que sofreu, assim, que a gente sabe logo de cara o que aconteceu com ela. Ela também é a filha mais contida, a mais inteligente, a que tem a língua mais afiada. E a gente tem também a Charlotte, que é a filha mais nova e que é aquela que todo mundo ama, é simpática, tem um super carisma, é gentil, a filhinha da mamãe. E o pai delas, o Rush, que é um advogado famosérrimo, porém a fama dele é um pouco negativa, porque ele é conhecido como advogado que gosta de defender bandido. Então, tudo que é crime assim cabeludo, pedofilia, abuso, espancamento, tudo ele quer defender, porque ele é contrário à pena de morte e ele tem um senso ali de justiça nele, que ele acha que todo mundo é inocente até que se prove o contrário e, como está na Constituição, né, todo mundo tem o direito de defesa, de alegar que é inocente. E aí, no início do livro, tem essa tragédia com essa família. Porém, a história começa mesmo 28 anos após essa tragédia, quando a Charlotte novamente se vê diante de uma outra situação tão desesperadora quanto, aonde ela se vê colocada na cena do crime em um tiroteio em uma escola. Era para ser um massacre e, por um acaso, a Charlie tá ali e ela vai participar de tudo, vai ativar todos os gatilhos de coisas que ela viveu, né, lá atrás, 28 anos, com a irmã dela. E é aqui que tá o grande diferencial do livro. Não espere que você vá acompanhar a investigação desse massacre. Você vai ver justamente o por trás, os bastidores de quando acontece uma coisa assim, uma tragédia desse porte. O que eu quero dizer? Toda a sujeira que acontece ali no tribunal, entre advogados que se conhecem, entre pessoas que têm contato, entre juiz. A gente vai ver como é conduzido essa denúncia. Acontece o massacre. E aí? Para onde vão os sobreviventes? Quando essa suposta assassina vai ser denunciada? O que vai acontecer com a família dela? Para onde ela vai? Aonde ela fica esperando? E em meio disso está a família Queen. Por quê? Tem o Rush, que é esse advogado que ele quer defender essas pessoas. Então ele vai entrar no meio dessa história. A Charlotte acabou virando advogada também. E a Samantha vai chegar aí em um momento, em um ponto dessa história, eles vão se ver juntos novamente. Essa tragédia que aconteceu 28 anos atrás separou a família completamente. Então, a Samantha tomou o rumo dela, a Charlotte ficou ali com o pai, mas assim, elas não se veem, não se falam. Os três têm uma relação muito fria entre eles. É como se eles nem fossem família após o que aconteceu lá atrás, que também tem tudo a ver e a gente vai descobrindo ao longo da narrativa. E aqui, quando a gente começa a ver essa sujeirada toda desses bastidores do crime, a gente começa a entender um pouco por que o Rush, que é esse advogado,
advogado de bandido. Por que que ele faz o que faz? O que que levou ele a esse ponto da vida dele? Por que que lá atrás ele gostava muito de defender essas pessoas? E aí, a cada página você se vê mudando de lado, porque são dilemas morais, porque gente, é muito difícil você como, vamos supor, né? Você como uma vítima de alguém da sua família sofre uma tragédia e ali tem o advogado defendendo essa pessoa que levou a sua família assim à tragédia, à ruína. A gente acha como leitor que vai ficar de um lado, mas à medida que a gente vai passando as páginas, a gente vai vendo que não é bem assim, sabe? Não é tão 8 ou 80 quanto a gente possa pensar. E esses personagens aqui são cheios de camadas, não tem nenhum personagem para você pensar, ai meu Deus, que maravilhoso, amo, tô torcendo para ela, tô torcendo para ele. Não, é muito vida real aqui, então não espere se apegar a nenhum deles, e sim confundir todas as suas ideologias, tudo que você pensa que você faria numa situação, quando você lê esses três aqui, você começa a mudar de lado, você começa a entender, você começa a pensar que, fulano fez o que fez por causa disso, e assim, você fica louca, porque você não sabe o que você faria nessa situação, sabe? Eu pensei que eu fosse a favor de uma coisa, e lendo esse livro eu já percebi que às vezes não é bem assim, sabe? Talvez não seja bem assim. E aqui essas personagens vão ver toda a sua intimidade exposta, né? Sua história revirada e tudo que eles lutaram durante tantos anos, 28 anos é tempo pra caramba, porque a gente já passa do epílogo direto pra pular 28 anos. Só que para as personagens teve todo um processo, teve toda uma luta, teve muita terapia, teve muito sofrimento, muita lágrima. Então, para elas, para essas duas principalmente, estarem voltando a se encontrar, estarem de frente com uma nova tragédia é muito difícil. E aí chega uma hora que não tem como, elas têm que começar a encarar o passado e tudo isso com muita frieza, são personagens muito frias, que a princípio ali você sente até um distanciamento, mas depois você começa a compreender o que está acontecendo e aí os laços vão se formando novamente, as histórias vão se cruzando novamente e tudo com muita adrenalina e desconforto, porque tem uma investigação em curso, tem uma nova tragédia em curso e pra gente que é leitor é um deleite, né? Essa história é uma das que eu recomendo muito dessa autora. Esse livro ele corre numa velocidade surpreendente que assim, você não vai querer parar. Quando você parar porque for obrigada, vai querer voltar a ler para você descobrir logo como que vai ser definida, né, toda a situação ali. E todo mundo tem seu papel, vítima, advogado, assassino, as filhas. Os diálogos são muito marcantes e tem essa pegada mais reflexiva, essa coisa mais de família, afinal as irmãs vão se reencontrar depois de muitos anos, então você quer ver o que elas vão fazer, como cada uma vai agir, talvez não nem fosse para elas passarem tanto tempo assim separadas. É uma história acima de tudo também sobre família e que nem sempre a família consegue enfrentar um problema, né? Unidos, às vezes vai cada um pro seu lado e talvez depois a vida se encarregue de colocar todo mundo junto novamente, mas em algum momento da sua vida você vai ter que resolver questões que você deixou pendente. Eu não tenho nada de ponto negativo para colocar nesse livro, inclusive eu dei 5 estrelas, e se você quer algo que te prende do início ao fim, que te deixa de boca aberta, então pega A Boa Filha, foge um pouco também dessa coisa de investigação, de achar o assassino, porque a gente já sabe de cara quem é o assassino, por que foi, a gente vai acompanhar justamente o por trás das câmeras. Vai te fazer refletir muito, você vai ficar com repulsa do ser humano desde a primeira página, você já pensa, gente, não é possível. E o pior é que é possível, é que a Karen, ela consegue colocar em palavras coisas repugnantes que acontecem e parece que você está assistindo um filme. É incrível o que essa autora consegue fazer. Parece que você está assistindo a cena na sua frente. Então, assim, é de arrepiar. Em certos momentos, tem uns plots aqui, porque a história... No epílogo, a gente sabe o que aconteceu no passado. Só que quando a gente está no momento atual, a gente vai voltando lá para trás pra gente ver como que a história foi do jeitinho que ela foi, não da forma como contaram pra gente. O livro, ele é contado em terceira pessoa, então o narrador, ele consegue fazer essa ida e essa volta, consegue transitar ali pelo pensamento de cada uma das personagens. Então, quando você vai descobrindo, você pensa, meu Deus do céu. E é isso, A Boa Filha vai te fazer questionar algumas coisas que você pensava ou que você achava que tinha uma opinião muito formada sobre. Quando você lê pelo ponto de vista dessas personagens, talvez você não mude de ideia, mas você consiga compreender. E essa, então, é a indicação de hoje, A Boa Filha. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga uma lista
dos outros livros dessa autora, de quais eu recomendo, quais que são os meus favoritos. E deixa aqui também se você gostou, se você vai ler ou se não vai passar nem perto, porque tem gente que não gosta desse tipo de leitura pesada. Mesmo assim, eu continuo recomendando muito. E se você quiser comprar o livro, o link vai estar aqui embaixo. Por favor, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrita, me siga lá no Instagram, que eu tô sempre falando das minhas últimas leituras, e até o próximo vídeo.